Olá, nessa semana, devido a tudo que vem acontecendo, né, no país, muitas pessoas têm conversado comigo e o maior problema, a maior situação que está acontecendo agora são as pessoas estarem num estado de angústia, de apreensão, de depressão, é muito grande, um estado de tristeza em que tudo é ruim, tudo está errado, não tem nada positivo, não tem nada de bom. E aí eu fiquei pensando e me perguntando o que eu poderia dizer para que pudesse auxiliar nesse momento em que realmente todos nós estamos passando por situações bem complicadas que fogem ao nosso controle. Não é algo que dependa só da gente, não é algo que está em nossas mãos resolver o problema. E aí eu pensei no que eu poderia falar. Durante esse período de pandemia, muitas coisas mudaram na minha vida. Antes eu tinha um fluxo muito grande de atendimento a clientes, de ir para o local, né, onde eu trabalho, para minha sala de atendimento, às 8 da manhã, e tem vezes eu saí de lá 9, 10 da noite. Então, ficar o dia inteiro, né, em atendimento. Eu trabalho com professores em orientação, em capacitação, em cursos preparatórios. E aí, com essa questão da pandemia, isso teve uma queda, a gente não podia mais estar presencial. E nem todas as situações a gente consegue resolvê-las online, né, através da internet. De acordo com a necessidade de algumas crianças, né, a dificuldade de algumas crianças, o trabalho via internet ele não é viável, porque a criança precisa da gente ali, do ladinho, né, orientando, ajudando e verificando o que está acontecendo. Então, em alguns casos eu consegui sim manter o online, mas em outros não. E a questão de concursos, como deu uma parada no país inteiro, também a gente deu uma reduzida. Então, eu continuei mesmo só com o trabalho de orientação, capacitação, formação com pais e professores à distância, online. Meio que essa conversa, esse bate-papo aqui é de alguns temas e assuntos mais específicos e de acordo com a necessidade de cada um. E aí eu fiquei pensando, assim, no início também, como todo mundo, né, eu fiquei pensando, poxa vida, o quanto que isso mudou a minha rotina, a minha perspectiva de vida, os planos que eu tinha feito, as coisas que eu tinha organizado para poder fazer, e uma queda financeira como todo mundo teve. E aí eu fiquei pensando assim, como que pode tirar algo de bom em um processo, em um período tão ruim, tão negativo. E aí eu fiquei me perguntando, antes eu queria fazer alguns cursos, dar uma melhorada em alguns assuntos que eu precisava saber e não tinha tempo, porque como eu disse, de 8 da manhã, às vezes até 10 da noite. Então não tinha tempo. E agora não. Eu tenho um tempo. Claro que tem outras questões que você acaba tendo que se desdobrar, fazer muito mais, mas agora eu tenho um certo tempo que, se eu me organizar, eu consigo fazer. Então eu comecei a fazer alguns cursos dos quais eu estava querendo, e com profissionais que são renomados tanto dentro, né, do Brasil quanto fora, né, do país. Então são pessoas muito qualificadas e que têm uma visão muito além do que às vezes a gente dá uma olhada, a gente consegue visualizar. E isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, porque eu consegui ter a clareza e a certeza de que sim, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a situações tão adversas como estão acontecendo, mesmo em meio a tantas mortes, a tantos problemas, tem como a gente tirar algo de positivo, algo de bom. Então, resta saber o que é significativo para você, o que é de mais valioso para você. Se o mais valioso for o seu trabalho e você perdeu o seu trabalho, realmente você está meio que para baixo mesmo. Mas se o mais valioso
para você for a sua família, os seus entes queridos, os seus amigos, as pessoas que você ama e eles estão bem, então você continua tendo condições de estar alegre, de se manter estável diante de tudo isso. E aí eu comecei a ponderar duas situações, sempre o positivismo e o negativismo. Então eu sou sempre muito ou otimista ou muito pessimista. Então o ideal nessa situação não é nem ser um só ou ser o outro, mas manter um equilíbrio entre essas duas situações. Eu não posso ser 100% otimista de achar que tudo bem, né? Não tem problema não, deixa as coisas acontecerem, ou 100% pessimista de falar, poxa, mas tudo só acontece comigo. Tinha um desenho, né, que eu não vou lembrar o nome, mas assim, ó vida, ó céus, ó dia, ó azar, ou seja, tudo acontece comigo, com mais ninguém. Eu sou a única pessoa na face da terra que estou sofrendo, que estou tendo problemas financeiros, emocionais, etc, etc, etc e tal. Eu sou a única vítima deste universo que conspira contra mim. Então, eu comecei a olhar isso e a ver, para mim está sendo... a nível profissional, a nível de construção mesmo das coisas que eu estava procurando, gratificante esse período. Então, para mim está sendo bom ter esse tempo. Claro que por razões que a gente não gostaria, né? Mas para mim eu estou conseguindo aproveitar de uma situação ruim, negativa, preocupante para todos nós, mas então tirar alguma coisa boa. Então o que é o diferencial na vida de cada um de nós? É como você vê, como você enxerga, como você opta por resolver os problemas. Se eu ficar só pensando negativamente, eu vou só ficar chorando o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, sofrendo o dia inteiro. Isso vai me causando mais mal-estar, vai me deixando para baixo, com a autoestima embaixo, me causando problemas de saúde, porque a tristeza em demasia, a ansiedade em exagero, o estresse, ele vai me causar problemas de saúde. Problemas de coração, problemas de pressão, vários outros problemas dos quais depois eu não vou conseguir ter controle. Ao passo em que se eu vejo numa situação ruim, numa situação negativa, tentar achar uma solução, uma alternativa ou algo de positivo que eu posso reverter nessa situação, menos mal. Porque o que acontece? O que está de negativo, o que tem de acontecer, ele vai acontecer quer eu queira, quer não queira. Eu não tenho controle de dizer assim, amanhã não tem mais pandemia, amanhã acabou tudo, amanhã todos os problemas do mundo estão resolvidos. Não cabe a mim, não está na minha mão. Então eu tenho condições de resolver aquilo que está ao meu alcance, o que diz respeito a mim, à minha família, ao meu trabalho. Então esse sim eu tenho poder, eu tenho controle, eu posso dizer, então, ao invés de eu ficar só triste, claro que triste com as perdas, triste com as pessoas que se foram, triste com as famílias que estão sofrendo, ter empatia pelo ser humano, isso faz toda a diferença. Mas não só ficar triste, mas e aí? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer por mim, pela minha família e pelo outro? Melhor ainda. Então, quando se tem um padrão de pessimismo, eu só penso no que é ruim, no que é negativo, eu foco muito no passado, na minha dor, no sofrimento, naquilo que só faz mal, que só traz angústia, que só causa uma ferida muito maior. Eu vejo muito só as perdas, os traumas, os problemas. Eu não vejo nada além dos problemas e das dificuldades. Se eu começo a focar um pouco no presente, eu foco sempre no meu erro, na minha falta, naquilo que eu estou deixando de fazer, naquilo que as coisas não acontecem comigo. Fulano deu certo com tal coisa, eu não dou certo. Fulano recebeu auxílio emergencial, eu não recebi. Fulano isso, fulano aquilo. Para de preocupar com fulano
e preocupe-se um pouco mais com você. O que você pode fazer para mudar a sua realidade? E se eu olho para o futuro, eu sempre falo assim, não vai dar certo, não vai funcionar, comigo nada dá certo, não vai acontecer, eu acabo não acreditando em mim mesmo, no meu potencial e desisto, então eu tenho uma ansiedade por antecipação. Então isso é tudo o que acontece de negativo com quem é muito pessimista, com quem só vê o problema. Ao contrário, com quem é otimista, ele vê o seu passado, os erros do seu passado, como um processo de aprendizagem. Eu errei, eu cresci, eu aprendi, eu melhorei, eu evoluí. Ele vê as vitórias e as conquistas que ele conseguiu durante a sua caminhada, a sua vida. Se ele foca no presente, ele foca no que ele pode obter de resultado, no que pode acontecer ali, agora. Eu não posso fazer tal coisa, mas eu posso fazer essa. Eu não posso fazer X, mas eu posso fazer Y. Então eu vou e faço, até eu poder fazer o X. Então, quando ele olha para o futuro, ele acredita que pode dar certo, é uma chance, é uma oportunidade. E ele pode aprender, não desiste e aceita o desafio, encara a proposta de frente, encara que ele pode pelo menos tentar. Porque o que acontece, gente? O não a gente já tem, o não já existe. E se eu receber um não, tudo bem, eu continuo e tento uma outra vez até eu receber um sim. Mas e se eu receber o sim? Por algo que às vezes eu não estava esperando, por algo que eu não estava imaginando que pudesse acontecer. Então, ser otimista é diferente de ser tolo, ingênuo, crédulo demais. É diferente. É você acreditar que você é capaz de tentar. É você acreditar que você tem uma possibilidade, como todo mundo, como qualquer outra pessoa. Escolher as melhores coisas, enxergar as possibilidades que estão à sua frente. E aí tem 3 pontos que eu gostaria de destacar, que que tanto para o lado, igual eu falei, que não pode ser nem um e nem outro, ele tem que estar em equilíbrio, que se tiver demais tanto para um lado quanto para o outro, ele é muito negativo. Se tiver uma abrangência muito grande, de forma muito generalizada, de ser otimista ou pessimista, não vai dar certo. Se tiver uma permanência muito grande, eu sou pessimista o tempo todo, eu sou otimista o tempo todo, não vai dar certo também. E se eu tiver uma personalização de pensar assim, que os problemas duram para sempre, os problemas nunca vão ser resolvidos, que as coisas não vão mudar, que os problemas vão ficar cada vez maiores, que a vida é injusta comigo, que tudo é pessoal, que tudo só acontece comigo, com mais ninguém. Então, quando eu faço isso em excesso, em demasia, eu me prejudico e eu deixo de enxergar boas oportunidades que tem pela frente. Então, o pessimismo, ele nos leva a um pensamento de incapacidade. A gente é sempre incapaz, sempre inferior, sempre pior do que os outros. Nos leva a um sentimento de medo, de impotência e de autolimitação, de achar que eu sou incapaz de realizar as coisas, que eu não tenho esse potencial que todo mundo tem, e ele causa às vezes uma paralisia e ausência de resultados, e uma baixa percepção daquilo que realmente eu posso fazer. Então isso no lado do pessimismo. No otimismo, eu consigo ter um pensamento de possibilidades, de alegria, de autoconfiança, de movimento, de ação, de resultado. Eu vou tentar, não deu certo nessa, eu vou consertar, eu vou melhorar, eu vou fazer assim. Porque a vida é feita de erros e acertos. Errar faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Quem nunca errou na vida? Seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos, seja numa receita que está lá toda prontinha, toda padronizada. Eu errei a mão, eu coloquei algo a mais, algo a menos, eu coloquei de uma maneira como não deveria, não coloquei no tempo certo.
Quem nunca errou? Então, o erro, ele é para fazer com que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver. Então, durante esse período, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões do desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento, porque eu só vou conseguir ajudar alguém estando bem. Então, se eu não consigo me desenvolver bem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto filho, eu não vou ajudar ninguém a desenvolver também. Então, primeiro nós vamos cuidar um pouquinho da gente, entender um pouquinho o que acontece com a gente, para aí sim tentar entender e ajudar o outro, o que acontece com o outro e como podemos ajudar este outro. A única coisa que eu insisto com vocês não sejam nem pessimistas demais, nem otimistas demais. Deem uma equilibrada nessa balança, mas com certeza você ser um pouquinho otimista e visualizar lá na frente algumas coisas que podem melhorar, que devem melhorar, e você acreditar nisso, vai te ajudar a passar por todo este processo que está tão complicado no momento, ok? Então, um beijinho para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima, e positivamente que tenhamos bons dias, um bom trabalho e muita saúde.